Está no ar o Tagui Saúde, um podcast direto, informativo e sem tabu. A partir de hoje, eu, Cris Roden, vou estar conversando com profissionais renomados, respondendo as tuas perguntas sobre os mais diferentes assuntos relacionados à nossa saúde. Com frequência também vão estar aqui comigo a Vanessa Schlup, que é diretora administrativa do Laboratório Tagui, e também a Carla Michele Garcia de Almeida, que é a diretora técnica do laboratório. Elas vão estar me ajudando a ampliar esse debate com os profissionais médicos. E neste primeiro episódio, o assunto é saúde masculina, um assunto muitas vezes polêmico e que quem está aqui para responder é um carinha que está bombando nas redes sociais, porque ele está falando de uma forma direta sobre tabu. O Dr. Henrique Nonemacher, urologista e cirurgião, que vai estar falando de uma forma clara, simples, sobre os mais diversos assuntos, né, doutor, sobre a saúde masculina. Obrigada, seja bem-vindo aqui conosco, Vanessa, você também. É um prazer poder conversar com vocês nesse assunto que eu tanto gosto e para poder desmistificar esse assunto e vamos lá, bora. Aproveitando, a gente está falando sobre saúde num lugar tão lindo, cheiroso, com aquele aroma de chocolate que faz bem para a alma, como a gente fala, aqui na Lugano Erechim, Lugano Gramado, em Erechim, né, que também conquista o coração e o paladar de todo mundo. Doutor, a dinâmica é a seguinte, ó. Os pacientes do Laboratório Tagui responderam perguntas, colocaram na caixinha aqui, e vai ser você que vai tirá-las para a gente estar respondendo. Sempre daquela forma que só tu sabes como as pessoas gostam de ouvir. Vamos lá então, começar? Começa então? Começa então, vamos lá. Vamos lá, então, consultório aberto, querido. Consultório aberto. Acho. Ele perguntou o que é varicocele. Então, assim, para tentar explicar, basicamente, turma, o testículo, nós temos várias estruturas do testículo, né? Eu sempre, em resumo, são 10 estruturas: artéria, veia, nervo e o canal deferente. Então, tem as estruturas: artéria, veia, nervo e o ducto deferente. Todos esses elementos, eles conectam o testículo ao nosso corpo, né? E a varicocele, ela é uma dilatação anormal das veias, Cris e Vanessa. E essa dilatação anormal das veias, o que ela faz? O que gerou a dilatação? Normalmente nenhuma doença, nada que tenha feito que gera doença, e sim algo herdado, hereditário. Então o menino até os 15 anos não sabe que tem varicocele, ele vai se desenvolver a partir dos 15, ele vai notar uma veia um pouco mais dilatada, um pouco de dor no testículo, ocasionalmente, após fazer exercício físico. E isso, por isso que a gente sempre fala que todo menino, enfim, a partir de uma certa idade tem que se autoexaminar, porque se essa veia for realmente varicosa, tiver uma varicocele, ele pode no futuro ter dificuldade para ter filho. A grosso modo, o testículo ele é como se fosse uma pequena usina produtora de espermatozoide e de testosterona, os dois testículos. E quando o testículo tem varicocele, é uma usina que vai funcionar um pouco abaixo da sua capacidade. Então, se a gente diagnostica cedo essa alteração de vascularização e opera cedo, que é uma cirurgia simples, esse testículo ele não atrofia, ele não perde função. Então, a gente pede para em todas as idades se examinar. Se tiver uma veia dilatada, uma dor diferente, uma coisa estranha no testículo, passar no urologista, porque se é varicocele e se ela é grande, ela tem indicação de cirúrgica e se a gente, o quanto antes operar, mais a gente salva esse testículo. Olha que legal. Quer dizer que a importância do toque não vale só para as mulheres. Exatamente, tem a questão do autoexame testicular, né? Isso existe, a gente fala-se muito, mas acaba sendo pouco, né? Então o homem e menino no banho, principalmente uma vez por mês, tem que examinar os testículos, né? Desde pequeno, nós como pais e mães, enfim, a gente tem que pedir para os nossos filhos, e aí se sentir algum nódulo indolor, nódulo com dor, ou alguma dilatação, um testículo está maior do que o outro, uma coisa diferente, pô, passa no urologista, que do máximo que vai fazer, uma consulta nunca é uma consulta perdida, né? Exatamente. Vai se conhecer melhor, tá tudo bem, nem precisava ter ido no médico, não precisava, para saber que tá tudo bem, né? Então essa questão é importante. Vamos para a próxima? Vamos lá. Vamos lá, doutor. Vamos lá. Vamos que vamos. Essa pergunta é uma clássica, né? Olha só, meninas. Exame de PSA é suficiente para diagnosticar o câncer de próstata? Não. Não é. Por quê? De 100 cânceres, meninas, de 100 pacientes com câncer de próstata, 80 têm o PSA aumentado. Sim, 80. Então é um bom número. Mas em 20% deles, não, o PSA é normal.
Olha só que interessante. Então, se o PSA fosse extremamente efetivo, só o PSA... Só se fazia o PSA. Exatamente, exatamente. Então, lá no início, o PSA é relativamente novo, é dos anos 90, se eu não me engano. E começou-se a introduzir na prática e os pacientes, não, agora não precisa mais fazer toque. Na verdade, tem até uma questão para ver se o toque vai sair ou não. Em alguns serviços de primeiro mundo, até o toque tem sido questionado, tem mudado para ressonância, mas assim, respondendo a pergunta, só o PSA não diagnostica. Não diagnostica. Então tem que sempre PSA junto com uma ecografia ou uma ressonância e o toque do urologista, que daí eu consigo chegar no 100%. Muito bem. A dica e a orientação tá dada. Isso aí. Vamos ver o que mais as pessoas querem saber. Essa aqui é ótima também. Existe remédio para aumentar a libido? Bom, essa é uma pergunta que tem todos os minutos no consultório, né? Não tem paciente que não, né? Enfim, essa questão que quando a libido é muito boa, não vai no médico, né? Quando a libido baixa, eles vão no médico. Então, a libido, a questão sexual masculina, ela é uma construção, né, meninas? E é uma construção que eu brinco, assim, que eu faço uma analogia, que são dois alicerces. Então, a gente tem que estar bem, para ter uma boa libido, a gente tem que estar bem de comportamento, de mente, de aura, de espírito, de o que é que seja, e bem organicamente falando, né? Então, tem pacientes que têm a parte... Pacientes jovens, todo paciente jovem tem libido alta? Não. Tem pacientes jovens totalmente saudáveis do ponto de vista orgânico, a testosterona no céu, bem, e com problemas sérios de comportamento, problemas de, sei lá, traumas ou coisas assim, eles não vão ter uma libido boa. Então essa questão aumentar o libido. Tá, mas eu preciso de uma avaliação. Assim, existe um remédio para aumentar o libido? Depende o que está acontecendo com essa pessoa. Então, se ela tá bem do ponto de vista orgânico e ela quer melhorar o psicológico, algumas coisas que eu vou acertar no psicológico dela vão fazer com que aumente a libido. Ao passo que tem pessoas que estão bem psicologicamente, mas estão com os exames alterados, eu tenho que melhorar os exames dela, melhorar estilo de vida, peso e tudo mais, todo o conjunto para poder melhorar a libido. Então não tenho, se tivesse um remédio, todo mundo ia usar e deu solução, né? Mas não, é um conjunto, né? Então tem que ver onde é que tá o problema da construção, alterar, ajeitar para poder melhorar a libido. Então não adianta ter aquela coisa, vou tomar um remedinho para ver se eu melhoro o meu desempenho, vamos dizer Exato. assim. Não, tem que ter aquela consulta porque o profissional ele Pra tem que onde saber que tem que ir, né? o que está acontecendo contigo. Exato. Porque aquele bate-papo, aquela conversa cara a cara, frente a frente, que vai externar o que está E acontecendo. é importante também ressaltar, né, doutor, que hoje as pessoas procuram muito respostas na internet. Só que é caso a caso, né, doutor? Cada paciente é um, né? Exato. Nenhum de nós é igual ao outro. Nenhum. E aí o tratamento também não é igual. Não é receita de bolo. Então, o que pode ser um problema para um, pode ser solução para outro. Então, nunca é igual. Sempre tem um detalhe. Então, é isso que muda, né? Todo mundo quer solução definitiva, rápida. Um remedinho vai solucionar os problemas. Mas se esse paciente estiver obeso, estiver usando droga, estiver fumando, tiver com os exames todos alterados, eu posso dar um caminhão de remédio e não vai melhorar. Tem que ser ele tem que entender o que está acontecendo, a gente mexer nessas questões, ajustar, e aí sim a libido dele vai melhorar. Muito bem. Vamos lá, tem mais perguntas. Próximo, doutor. Espero que estejam... Os nossos pacientes estão lhe assistindo. São curiosos. Como é realizado o exame de próstata? Gente, o exame de próstata, meninas, se vocês não sabem, mas vocês devem ter algum familiar, alguém, é um exame muito rápido, meninas. É um exame que é feito no consultório, óbvio, a gente primeiro... E assim, uma coisa que eu tenho que dizer, não é toda a consulta que a gente dá, oi, tudo bem, toque. Não, o toque ele faz parte de uma consulta completa, né? Então, primeiro a gente conversa, faz todos os exames. Eu, particularmente, não gosto de fazer toque na primeira consulta, eu sempre peço no retorno para quebrar aquele gelo, né? Eles já chegam com a guarda alta, né? Às vezes precisa fazer toque na primeira consulta, mas o que é o toque? Então, em suma, é um exame feito, obviamente, com luva, em que o urologista, a gente bota lubrificante, né? A gente usa uma vaselina e é colocado, assim, 3, 4 centímetros no máximo do dedo, através do ânus, em que a gente sente toda a borda da próstata, a gente consegue sentir bem a próstata. E aí dá até para fazer uma analogia, um link com a pergunta anterior lá do PSA. Às vezes tem pacientes com PSA normal, e a gente vai lá e faz um toque, e eu consigo sentir se dói essa próstata, eu consigo sentir se essa próstata tem um nódulo, eu consigo sentir a O próstata. próprio toque, a pessoa, daqui a pouco, se tá com alguma inflamação, Exatamente. a pessoa vai sentir e vai Exatamente, te dar a exatamente. resposta ali. O que muitas pessoas chegam lá no consultório, às vezes com cara de velório, tô com câncer. E aí chega lá, o PSA tá em 12, 15, vamos dizer, que seria, se tu só olhar o exame, é câncer, né, aparentemente.
Aí tu vai lá e tu faz o toque e tu não vê nenhum nódulo, tu vê uma super dor no paciente. Esse paciente não deve ter câncer, ele está com uma inflamação de próstata, que é uma prostatite, e isso sim aumenta muito o PSA. Olha Então, só. para o pessoal que está nos ouvindo, o PSA alto é sinônimo de câncer? Não. PSA alto é sinônimo de que alguma coisa está acontecendo na próstata. Pode ser um tumor, sim, mas pode ser outras coisas também. Aí, doutor, para ver como funciona, fez o PSA, ele apresentou alto. Fez o exame de toque. Não percebeu que possa ter um nódulo, alguma coisa ali. Aí ele vai para um outro tipo de exame para tentar descobrir Exato. ou já se dá já uma Assim, se medicação. a gente faz o toque, Cris, e o toque vê nódulo, aí a gente tem que fazer, daí eu já posso encaminhar para uma ecografia, que é feita pelo radiologista, que ele vai entrar pelo ânus e vai fazer biópsia, tirar pedacinhos. Mas muitas vezes a gente pega isso, tumores muito iniciais que o dedo não nota. Então a gente faz um toque, o paciente não teve dor, mas não sentiu nenhum nódulo. Bom, por que tem um PSA de 15? Aí eu, bom, fazer uma ressonância. Aí a ressonância me dá um mapeamento completo da glândula e me diz se aquela glândula tem uma suspeita de tumor. Se tiver suspeita de tumor, daí vou para biópsia. Então é uma construção. É uma construção, exato. Tudo tem um porquê, um sentido. E a medicina é muito clara, muito simples. E é por isso que a gente ressalta sempre, né? A gente tem, doutor, no laboratório uma vivência assim. O paciente vai lá e faz o exame e tem o hábito de abrir e olhar o valor de referência. Só que não é só isso, né, doutor? Tem muita coisa atrás. Às vezes o valor de referência que ele acha que está normal, tem outras coisas, né, doutor, que podem mudar o cenário. Então nós, enquanto laboratório, a gente sempre orienta. Não olha o laudo. Deixa com o profissional. Porque às vezes vai sofrer de graça, né? Ele vai interpretar num todo, né, doutor? E não só... Isso, porque às vezes a pessoa fez o exame, pegou o resultado, mas a consulta está marcada para daqui a 5 dias. Ele viu algo alterado, Vai ficar ansioso 5 dias sofrendo. ansioso, cautela. E antigamente tinha isso, né? Antigamente as pessoas recebiam os laudos e só os médicos. Era um médico. Era meio que uma regra, né? Era meio que uma regra. E isso mudou, obviamente, até pela questão da Exato, aproximação. Google um e tudo mais, mais, internet, e tudo, né? Mas eu acho que vale algumas dicas. Tem algumas coisas de antigamente que ainda vale, né, doutor? Exatamente. Que dá pra gente tentar de novo. É Vamos isso lá, aí. doutor. Vamos lá. Mais um paciente curioso. Vamos lá. Boa, ótimo. A idade influencia na fertilidade do homem? Sim. Nós temos, eu sempre falo, a mulher é vantajosa em tudo, né? Vocês não são o sexo frágil, vocês são as fortes, vocês que seguram a sociedade. Mas tem uma questão que o homem tem de vantagem, que é o seguinte: mulheres conseguem ter filho, né, tranquilamente até os 40. O homem, então, que é a pergunta, né? Eu dei uma volta para dizer, o homem a gente consegue ter um pouco mais. Com 45, com 49, 51, 52, às vezes até um pouco mais. Os homens conseguem ser mais férteis, né? Então, tem muita gente que chega com 55 anos lá no consultório para fazer vasectomia, eu vou fazer, porque ele pode estar fértil, eu não faço para ver se ele está fértil. Então, oficialmente a gente considera o homem fértil até os 60 anos. Mas aquele cara que é mais regrado com a saúde, ele vai ficar um pouco mais. Aquele que é mais desregrado entende-se, né, que não se cuida, que está acima do peso, que é sedentário, que tem pressão alta, diabetes, esse cara vai ficar infértil antes. Seria como a menopausa masculina. É mais ou menos isso. O homem, a menopausa feminina, Cris, ela zera, né? Do dia pra noite, zeram os hormônios. O homem vai caindo. Então, depende quanto que tu te cuidou, tu vai conseguir ser fértil até uma certa idade, mais do que outro que não se cuidou. Olha só que interessante. Então, quem quer ser pai com mais idade tem que se cuidar sempre, né? Exatamente. Eu tenho muito no saúde. consultório, desculpa interromper, mas puxando o link, é curioso. Paciente assim, não muito maduro, homem, 40 anos, que a gente faz os exames, ele tá gordinho, ele tá fértil ainda, mas ele foi mais fértil quando era mais novo. O que ele fez? Ele ficou velho? Não, ele não se cuidou. Então, assim, 20 anos, o gordinho, desregrado, sedentário, ele vai ser fértil. Se ele continuar igual, com 40 e quiser ter filho, ele não vai engravidar. Porque a testosterona é metabolizada na gordura abdominal, então tem uma série de detalhes, né? Mas... Doutor, eu tenho uma pergunta. Tá. Para a mulher, quando chega nessa fase de queda de hormônio, se chama menopausa. E para o homem? Boa. Antigamente se chamava andropausa, só que não é uma pausa. Daí mudou o nome, entrou DAEM, doença do envelhecimento androgênico masculino. É um processo. É diferente. Nossa, é... Vocês se cuidando, tem isso. O homem é gradual, se ele se cuidar mais, ele vai demorar um pouco mais. A gente perde nesse quesito, né, Cris? Um apenas. Tá tudo certo. Vocês são as fortonas, mas isso aí
É complexo. Bom, vamos lá, meninas. Estou com problema de ereção, tem cura? Sim. Ereção, do mesmo jeito que a libido, né, que eu comentei antes, é bem parecido, tá? Construção, alicerce. Esse paciente que tem problema de ereção, qual que é o problema de ereção? Tá? O que eu falei algumas vezes hoje é essa questão. Por exemplo, a libido é mais relacionada a questões comportamentais, mas tem que estar tudo alinhado para ter uma libido boa, né? Não adianta estar estressado, com medo, com luto, preocupado com finanças e tal, pensando muito que ele não vai ter libido boa. A ereção é meio parecida, né? O pênis, ele é um órgão erétil, então ele é óbvio é um órgão erétil. São dois vasos que estão dentro do pênis, são os corpos cavernosos, e quanto mais saudável, mais magro, mais que não fume, com peso em dia, com atividade física, mais a ereção é forte, né? Então, é muito difícil o paciente passar de uma certa idade, principalmente depois dos 50 anos, em que ele tem o colesterol alterado lá, Vanessa, triglicerídeos alterado, tá com diabetes, esse cara vai ter um problema de ereção, ele não vai ter ereção. Aí eles vão ter que partir para os remédios, tadalafila ou Viagra, esses remédios todos. Só que se a gente agir no foco que é fazer ele perder peso, controlar a diabetes, controlar a pressão alta, ele vai melhorar da ereção sem precisar desses remédios. Então, o problema de ereção tem cura? Sim, só depende o que está acontecendo. Então, aquilo que eu falei, vai tomar um Viagra, vai ficar talvez vai ter ereção? Talvez sim, mas ele pode estar pagando um preço alto. Então tem que saber o que está acontecendo para daí ver se daqui a pouco ele tem indicação do Viagra ou do outro remédio. Doutor, uma das coisas que a gente percebe, que a gente vê e acompanha muito é a questão até dos garotos mais jovens, né? Aqueles meninos que estão iniciando a vida sexual. Eles têm muito medo, ainda tem isso, deles ter muito medo de chegar na hora H, não dar conta. Por isso que tem tanto, eu publico muito nas minhas redes, eu corro, enfim, e volta e meia eu tô correndo, às vezes olho pro chão, enfim, um monte de caixa de tadalafila, que é o remédio da ereção. O pessoal, meninos jovens, eu tô dizendo aqui 20 e poucos anos, eles usam tadalafila numa dose pequena, todos os dias, para ficar mais forte, porque ele dá uma vasodilatada, daí eles gostam de ir pra academia, mas não é nem para ficar vasodilatado, é para psicologicamente, se tiver qualquer coisa, enfim, estão prontos para ativa, digamos, né? Só que isso é uma falácia, isso é errado, porque tu tá forçando, um guri de 20 anos não precisa usar tadalafila. Não tem essa Ele necessidade. tem saúde cardiovascular saudável, só que eles querem isso porque caso ele tenha uma ansiedade, um medo, enfim, ele tá meio que garantido. E por um lado é verdade, o tadalafila, por mais ereção, adrenalina que tu tenha, o tadalafila funciona. Mas é errado, porque quando ele precisar de tadalafila com 50 anos, ele usou a vida inteira. Então tá virando quase uma droga de abuso, né? Doutor, eu tenho uma pergunta. A gente escuta muito por aí que o tadalafila provoca morte, né, infarto. É verdade ou é mito? É verdade quando esse paciente ali, por exemplo, que eu falei, não é ele, né, mas um paciente que não tá saudável, que tá com o organismo, por exemplo, uma diabetes descompensada, um paciente que infartou e falou assim, não tô tendo mais ereção depois do infarto por uma série de motivos, ele vai lá e toma um Viagra, ou um tadalafila, ele faz uma vasodilatação, pode faltar sangue no coração e pode infartar. Então é verdade. É verdade, verdade. Por isso que todo paciente que tá usando, é bom botar a mão na consciência e, vou no médico para ver se realmente preciso, se eu não tô forçando muito o meu organismo, daqui a pouco eu tô correndo um risco, né? Sim. Quer melhorar um aspecto e acaba piorando Exato, outro, a gente né, sabe doutor? histórias, né? Tem histórias e não é mentira, essas histórias Então é acontecem. verdade. É verdade. A gente tem essa curiosidade. É verdade. Isso é importante, tem que abrir os olhos, chamar atenção para essa questão. Claro, tanto que se o paciente chega lá e tem toda... Bom, tem indicação de usar medicações assim, tá? Passou no neurologista, a gente fez toda a avaliação, exame físico, tudo. Chegou no consultório e ele tem indicação dessas drogas e ele já infartou, eu não posso usar, senão eu vou matar ele. Olha só. Tem Então, contraindicação absoluta. O paciente foi tomar essa medicação sem uma orientação médica. Ele nem sabe que pode ter um problema cardíaco. Não sabe. E aí ele pode morrer. Sim, tem morte súbita, sim. Exato. A automedicação eu sempre enfatizo, super complexo, né? não dá pra fazer. Muito complexa, é muito, muito complexa. É aquela questão, aspirina a gente pode colocar em risco muita coisa. Exato, você dá pra... Exato, exatamente. Afina o sangue, pode dar Plasio, Né? exato. É um medicamento que eu sou alérgica a Plasio, por exemplo. Sim, que tu tá em qualquer lugar vão te dar, né? E que em qualquer lugar Tu faz vão uma dar. super reação. Exato, tu fica, te dá um... Fica, enlouquece e não... Reação essa piramidal. A própria dipirona, né, que é pra alívio de dor, ela pode dar hipotensão, deixar o cara desmaiar. Então, assim, todo remédio tem efeito colateral. Ainda mais esses fortes pra ereção, né?
Olha só. Eu imagino, né, a gente não tem esse conhecimento, mas pensa a força que o organismo tem que fazer, né, doutor? Exato, exato. Daí faz a vasodilatação, o sangue entra no pênis, o paciente tem a ereção que ele busca, só que dilata as veias do coração. E aí talvez tenha o sangue não chega numa parede específica do coração, ele aumenta a frequência, falta sangue e infarto. Muito bem. Essa foi, acho que um questionamento bem importante, bem interessante, que tem que ser frisado. Essa aí é sempre. isso aí, pessoal. Não estão tendo problema de ereção, procure o médico, né? Não se automediquem. Ótimo. O uso de medicações podem causar impotência sexual? Baita. Sim, tem vários remédios, assim, deixa eu dizer são vários, mas assim, remédios para pressão, não todos, né, mas por exemplo, propanolol, que é bem usado, pode causar disfunção erétil, remédios à base de hormônios podem causar disfunção erétil ou impotência, né, psicofármacos, né, isso é muito prevalente no consultório. O paciente chega lá, tava tudo bem, mas tive uma crise de ansiedade, comecei a tomar, vou citar nomes, enfim, escitalopram, sertralina, fluoxetina, são medicações que elas mudam a questão da serotonina. E ao mudar as questões da serotonina, o paciente fica com menos libido, menos ereção. Então, tem vários remédios que causam disfunção erétil. Bom, daí começa o papo a ficar mais complexo, porque o que acontece? Tem pacientes que têm uma ansiedade tão absurda que eles não têm uma vida sexual muito ativa, porque tem uma ansiedade, daí a gente usa a medicação e a medicação ela corrige uma disfunção erétil. Então o resumo existem medicações sim, né? Eu podia ficar horas falando sobre esse assunto, mas só para não ficar complexo e não ficar longo. E sempre dá uma olhada na bula, se a medicação causa ou não, só dá um Google, medicações que causam impotência, tem várias, mas o que eu me lembro agora de cabeça, assim, para poder dizer, são a questão dos hormônios, a questão de alguns remédios da pressão alta, tem remédio, enfim, vários que podem causar isso, então, e principalmente os psicofármacos, né, também. Mas daí também fica aquela questão, o próprio médico vai estar ali para estar orientando e já tá automaticamente. Exato, para nós é a nossa rotina, né? Então chega o paciente lá que tá reclamando que depois tomou o remédio começou a não ter ereção, sim, mas daí eu faço os exames e vejo que ele tem outras coisas. Daí eu até falo, não, esse remédio não é o bandido, tem outras coisas aqui, né? Então o negócio, por isso que ir no médico e fazer exame é o básico, é o básico. Dica de ouro. Tem mais pergunta aí. É isso aí. Os nossos pacientes estão bem curiosos. Estão curiosos e com perguntas muito pertinentes e interessantes. Não, ótimo. Aqui ele não chegou a escrever, ele só botou câncer urológico. A gente responde. Eu acho que... Talvez ele queira até saber como, enfim, a gente que a gente já falou já, né? Essa questão que uma coisa também posso usar de gancho é o seguinte, as pacientes me perguntam, o câncer de próstata tem sintoma? O câncer de próstata não tem sintoma, meninas, ele não tem sintoma. Então por isso que a gente fala, não tenha sintoma, mas passou de 50 anos, vai no médico, porque o PSA vai diagnosticar e o toque vai diagnosticar o tumor de próstata. O tumor de próstata só dá sintomas em estágios tardios, que já daí não tem o que fazer, levar ao óbito, né? Doutor, e pode ocorrer também em pacientes mais jovens o câncer de próstata? É mais raro, Vanessa, mas não tem relatos de casos na literatura abaixo de 40 anos, mas é raríssimo. É sempre mais do que 40. Então, nesse caso também, as mulheres saem perdendo, né? Porque podem ter câncer de mama ou de ovário mais jovens, né? Sim, tem isso também. Tem isso, o câncer de mama é mais jovem, né? E o tumor do urológico no homem jovem é o tumor de testículo, dos 15 aos 25 anos. Então, por isso do autoexame, né? Exatamente. A menina tem na mama, né? A mulher tem na mama e o homem tem que fazer autoexame do testículo. Importante também, né? Ressaltar isso. Isso é super ressaltar importante. essa questão. Ótimo. Doutor, faço uso de reposição de texto para ganho de massa. Pode interferir na minha fertilidade? Olha só. Acho que você sabe a resposta, né, meninas? Bom, total, né? O que acontece? A testosterona, que a gente sabe que é um problema... Eu vou usar a palavra, né? Eu não sei se eu considero um problema de saúde pública, mas é uma questão de saúde pública no Brasil, né? Porque sou magrinho, vou lá na academia, quero ficar forte, não vai ser comendo, tomando suplemento e malhando uma vida inteira que eu vou ficar forte, né? Então tu bypassa, tu burla o teu sistema e joga a testosterona de fora, né? Que a galera usa muito, né? Não só na nossa cidade. Quando a gente usa testosterona de fora, para vocês terem uma ideia, a nossa testosterona do homem saudável, assim, vou dizer um número, é 500, tá? Com 500 o cara tá legal, tá bem, tá libido boa, tá tudo certo.
Quando o paciente entra com uma testosterona exógena, com injetável, que o pessoal faz a cada semana, a cada 7 dias, a cada 5 dias, a cada 15 dias, a testosterona vai a 1.500, quase 2.000. Isso é um nível suprafisiológico, é um nível muito acima. Alto, dobra, Triplica. triplica. Às vezes mais. O que o testículo faz? Ele dorme. Ele para de produzir testosterona na hora. O testículo, ele é, como se diz, ele é preguiçoso. Se vem a testosterona pronta, faz uma atrofia testicular, tanto que provavelmente o cliente do laboratório que fez a pergunta, se ele pegar e se examinar, fazer o autoexame que eu acabei de falar, ele vai ver que o testículo dele era maior quando ele tomava testosterona. Quando ele não tomava testosterona, desculpa. Quando ele não tomava. Quando ele não tomava, porque daí é o testículo que produzia testosterona nos níveis normais. Como ele quis muito, aí o testículo dorme e aí a testosterona só vem a de fora. Quando ele parar de tomar testosterona, Ele vai seguir dormindo. Não, demora pra voltar. demora pra voltar. Demora. Ou E aí, seja, normalmente ele eles não não vai acordar conseguem. tão rápido. Normalmente eles não conseguem parar. Esse que é o problema, porque é muito bom usar. Eu, particularmente, nunca usei, mas já tive chance antes de ser médico. Quase, porque tu chega naquela idade da bobeira, que tu tá ego, né? Tu tá querendo se... E muitos amigos meus usaram, já pararam, não tem ninguém que usa, mas a gente sabe que tem, né? E eu pego no consultório muito. Eu não julgo, porque eu não posso julgar, eu tenho que acolher esse camarada. E aí a gente diz, é melhor não usar, eu não prescrevo para fins estéticos, não, a gente repõe hormônio depois dos 60 anos, porque já teve prole. E qual que é o problema, então, de usar cedo? É porque se sente bem, tu não consegue ficar sem, e aí, enquanto tu estiver usando com o testículo dormindo, infértil, zero, tu não consegue ter. Aí tu tem que tirar, e aí o urologista tem que entrar com HCG ou clomifeno para poder voltar a níveis mínimos para tentar engravidar. Então, se o nosso amigo quer ter filho e está usando testosterona, eu sugiro ele que ele vai sofrer para tirar, mas é melhor tirar e não voltar a usar. Mas olha, importante, quantas pessoas não têm essa informação através dessa pergunta? Até Exato. porque daqui a pouco é um cara lá que é jovem, Não precisaria. um casal jovem que quer muito, né? planeja ter filho, mas o cara quer ficar Ficar fortão, já, fortão, tal, tá usando e nem sabe disso. Não sabe que tá causando malefício, né? E além de que tu começa a usar testosterona com 20 e poucos anos, tu não conseguir parar, né? Tu vai usar a vida inteira. Então a tua próstata vai ser mais inflamada, teu coração vai ser mais sofrido. Tu vai forçar, basicamente como um carro. Se eu tô botando gasolina e acelerando muito, que é o que seria do uso da testosterona, ele vai chegar com 60 anos muito mais cansado, carro mais rodado do que o carro que fez o que precisava fazer. Entendeu mais ou menos a analogia? Olha, e como tu falaste assim, é difícil de parar. Então quer dizer que o efeito meio que causa uma dependência? Causa uma dependência, porque tu se sente muito bem. Sente muito bem no uso. Daí tu vai tirar e vai dizer, mas eu tava muito bem usando. Agora tô baixa astral e tal. Daí vem a depressão, porque ela baixa todos os níveis, né? Porque o cara ele é super homem quando tá usando. E aí quando tu tira, daí as pessoas, vários conseguem, né? Mas daí ele não para de soco, daí tem que desmamar. Daí isso eu gosto e trabalho bastante com isso. Que a gente chama de pós-esteroides, né? Então, sozinho ele talvez não consiga, ele precisa de um neurologista. Daí a gente usa medicações e injeções que não fazem mal, que recuperam o eixo para ele escapar da injeção. Olha só, que interessante, que importante essa questão. Essa pergunta eu achei do trem interessante. Isso é super legal e toda semana é bem prevalente na população. Vamos mais uma, doutor? Vamos lá. Aqui dobrou bem, ó. Ótima. O que pode causar ejaculação precoce? A ejaculação precoce, ela não é uma doença, tá? Então a ejaculação precoce é quando o casal, né? É sempre um casal. É quando o casal quando o homem ejacula com pouco estímulo e sem controle, e isso por muito tempo. Então, é comum, meninas, todo homem em determinado momento da vida ter algum momento de estresse na vida e isso refletir na cama, né? É uma falta de desejo ou uma ejaculação precoce. O problema da ejaculação precoce é quando fica por um tempo. Tem uns que começam a vida sexual jovem e vão ter a vida inteira de ejaculação precoce. E tem um que é circunstancial. Circunstancial, todo homem vai ter um momento da vida. Aquele cara que é o que tem ejaculação precoce desde novo, ela está associada a algum trauma, alguma ansiedade, alguma herança genética ou algum episódio que aconteceu que fez ele ser hipersensível nesse quesito. Fecha a parede, ele é mulher, ele tem essa questão. Isso pode ser hereditário ou não, doutor? Hereditariedade pode ter alguma... Porque assim, vou voltar um pouco.
A ejaculação precoce ela é um somatório também de questões comportamentais e orgânicas. Então, aquele camarada mais velho que está ejaculando rápido, ele pode ser uma questão orgânica. Tem os bem jovens daí, que tem não tem esse controle por uma ansiedade, por algo assim. né? E eles podem ter uma hipersensibilidade peniana. Assim, qualquer toque, ele acaba tendo prazer. Tem aquele American Pie, né? Aquele filme super clássico, que é aquilo ali, aquela ejaculação precoce é super grave, né? É muito antes começando uma preliminar, ele já ejaculou. Então esse cara precisa muito de um tratamento. E o tratamento resolve bem, viu? Resolve bem. E, doutora, como é que a pessoa consegue identificar se é só uma questão ali de momento, eventual e tal, ou se sempre está acontecendo, daí eu preciso de um tratamento, ou vai muito de como eu estou me sentindo? Vai muito assim, ó, Cris. Como o casal tem que falar aberto sobre isso. Ele vai saber se isso é uma coisa... Se ela começa e logo ela acaba, não vai ter problema, não vai trazer sofrimento. Quando ela gera um sofrimento, e aí o casal nos procura. Então, quando gera um sofrimento pro casal, na verdade, né? Ou, muitas vezes, eu até pergunto pros pacientes, tá, e tua esposa reclama? Os que reclamam provavelmente uma ejaculação precoce mais grave. Normalmente, o grosso do consultório é aquele homem que quer dar uma melhoradinha. Daí nem chega a ser ejaculação precoce, quer ganhar um pouco mais de tempo. Mas qual que é o problema? O tempo médio de penetração até o orgasmo no mundo são 6 minutos. Né? Então esse homem que está começando a sexualidade, ele vai ver um filme pornô, que faz parte, né? Isso é outro assunto também, polêmico e não, mas basicamente os caras em filmes pornôs é meia hora, 40 minutos, é tudo uma loucura. A vida sexual do casal tradicional não é assim. Então ele acha que é muito rápido. E na verdade às vezes não é, daí eu explico tudo isso, converso. Tem que entender uma coisa... É o roteiro, né? Exato. Roteiro, Que não é vida real, né? Não é vida real, e muitas vezes acontece gravado, regravado, estendido, editado, então... Aquilo não é parâmetro pra ninguém. Mas assim, se tá, não tem que ter vergonha, né? Porque isso não é mesmo se fosse uma doença, né? Mas essa condição não tem que ter vergonha porque tem solução. Né? A gente começa com medidas comportamentais, usa algumas coisas, a terapia, fisioterapia, algumas orientações. E aí, caso as orientações básicas não funcionem, a gente passa para as medicações. Aí, recentemente, entrou uma droga nova no Brasil, que se toma só antes do ato, que é bem legal, os pacientes têm bastante resultado, que é a dapagliflozina. E antes se usava um antidepressivo de uso contínuo. Tinha que usar todo dia para ter o benefício de conseguir mais tempo de controle, só que aumentava o peso, tirava a libido. Então, esse remédio meio que saiu e entrou esse que tu toma antes do ato. Né? Então, a medicina está sempre moderna, né? Sempre estudando. Que bom, né, doutor? Que isso é a legal, tem medicina solução, né? tá evoluindo cada dia mais, né? Gente, nós temos mais perguntas, mas a gente vai ter que fazer uma última pergunta agora, que vai ser por conta do Laboratório Tagui, né? A Vanessa, que é essa honra de fazer esse questionamento, para a gente estar encerrando esse momento, mas também deixando as portas abertas para o doutor Henrique, porque a gente sabe que esse é um assunto legal. E daqui a pouco a gente pode estar convidando lá aqueles meninos da academia, os jovens, fazer um programa talvez especial para esse público também, que a gente percebeu que tem muitos questionamentos que são diretamente ligados a eles. É verdade. Então, acho que vamos lá, daqui a pouco tá respondendo, claro que sim. né, esse tipo de pergunta num programa específico, Claro, levando sim. informação. Essa demanda tem, né? E, de novo, né, que a gente sempre reforça, o Google existe, a internet está ali para nos ajudar, mas saúde temos uma só, eu acho que nós temos uma única vida e a gente tem que enfatizar que sempre temos que ter o acompanhamento do profissional médico, que é o que vai nos nortear para tudo. Vanessa, tua pergunta para a doutora Henrique. Henrique, eu gostaria de saber qual foi o caso mais desafiador da sua carreira até o momento. Se o senhor pode... Devem ter vários, né? Claro Mas que sim, enfim. claro. Eu tô pensando no aqui. Tem alguns, né? Mas que anedótico, assim, que chamou a atenção foi no primeiro ano que eu cheguei aqui em Erechim, um paciente, um querido, enfim. Ele acabou tendo ele se queimou com um produto de limpeza meio grave, assim. Meio grave, não, bem grave, que deu uma machucada na região do pênis e do períneo, então a gente teve que tirar aquela pele, reenxertar, enfim, hoje ele tá bem, eu tenho acompanhamento com ele, deu tudo certo, mas foi bem complexo na época, né, o pênis é o órgão ele não perdeu o pênis, não perdeu nada, mas ao perder a pele, daí o pênis acabou encolhendo, então essas questões que lidam com sexualidade são complexas, né.
E não, ali, nesse caso, não está lidando nem só com o físico dele, né? Ah, O emocional com ali certeza. pode Com certeza. acabar não, com a pessoa. Exato, Esse é, sabe? é uma grande questão. É isso aí. Esse caso me chamou a atenção porque é um paciente jovem, né? Enfim, ele conseguiu dar um jeito e a gente organizou e tá vivendo bem. Mas isso mexe para sempre, né? Foi um episódio bem traumático. E aí tem os tumores e coisas, mas isso é a nossa rotina, a gente tá acostumado mas tá dando tudo certo, graças a Deus. E a gente sabe, né, que o doutor tá sempre adiante, né, doutor? E agora com cirurgias robóticas também, né? Sim, também, até... Eu acho que isso é uma das grandes evoluções que tem E chegado. na urologia, especialmente na minha área, em qualquer lugar, dá pra dizer do mundo, exceto a Europa, tá? Mas qualquer lugar do mundo, o cirurgião que mais opera no robô é o urologista. E por que a gente opera no robô? Muito. Porque a próstata, que é o famigerada próstata, o câncer de próstata, ele é embaixo do osso, né? Então a cirurgia ela é muito difícil fazer técnica aberta. E pro robô eu consigo entrar com a câmera lá dentro e fazer movimentos que a mão humana não faz, né? Nós ainda não... E aí a cirurgia, então, daí, como a próstata é um órgão, todos os nervos da ereção passam ao lado da próstata, quanto mais meticuloso a gente for essa dissecção, mais o paciente vai voltar à vida sexual que ele tinha antes da cirurgia da próstata. Então, é um paciente que ele é uma tecnologia cara, mas ele paga porque ele tem aquele benefício. Não é só por uma cicatriz menor, não. Ele vai ter melhor ereção e melhor urina após a cirurgia. Então, a gente ainda não tem, né, finalizando, a gente ainda não tem um robô em Erechim. A gente tem um robô que é o melhor robô do mundo, que é o Da Vinci em Passo Fundo. Opero com colegas urologistas de lá, eu levo os nossos casos, a gente opera, eu volto, enfim. E vi o pessoal, né, não sei, enfim, mas o pessoal do Caridade dando uma procurada num congresso recente. Eu chamei eles, tá, e aí, vocês estão vendo o Da Vinci? É que acaba sendo uma tecnologia muito cara ainda para trazer para Erechim, mas eu acho que nos próximos 10 anos algum robô na região deve ter, porque estão baixando os valores, né? Que bom, né, doutor? Quando vai expandindo essa novidade, ela começa, né, a própria procura. O robô, a grosso modo, ele é uma evolução da laparoscopia, da vídeo, né? Então, a vídeo a gente mexe a pinça aqui, o robô, eu conecto o robô naquela pinça e quem mexe aquela pinça é o cirurgião que está lá no ladinho. Então, eu consigo, é mais ergonômico, melhor para o paciente. As mãos do robô são as suas. São as mãos então. Doutor Henrique, a gente quer te agradecer. Eu que agradeço. Por ter dado o pontapé inicial conosco nessa empreitada nova aqui que o Laboratório Tagui tá iniciando, né? E eu vou estar acompanhando, né? Meus novos parceiros também. E para a gente estar levando informação, né? Falando sobre saúde, que muitas pessoas ainda têm muita dificuldade de entender, de debater, de conhecer, de perguntar. A gente lembra bastante isso. Você pode estar fazendo a sua pergunta para a gente nas redes sociais, na minha rede social, na rede social do laboratório. Os próprios pacientes do laboratório vão estar respondendo, vão estar fazendo seus questionamentos e vamos ter muitos assuntos legais, assuntos do momento, pertinentes. Esperamos que o doutor Henrique volte aqui a conversar conosco. Com certeza, só me chamar que eu tenho o maior prazer de poder conversar, esclarecer as dúvidas. Muito bem, gente, muito obrigada mais uma vez. Agora vamos tomar o nosso chocolate aqui no Lugano Gramado Erechim, que nos acolheu de forma tão carinhosa neste dia hoje, nessa estreia do Tagui Saúde. Até mais!